Revista O Novo Incrível Hulk, 138 da Editora Abril. Olá, beleza? Eu vou falar aqui da revista que é um mix com 84 páginas, são 3 personagens aqui. Essa série iniciou-se em julho de 83 e foi até abril de 96. Foram 165 edições, essa no caso é de dezembro de 94. Na primeira história, o pequeno Hitler, história do Incrível Hulk, Peter David nos argumentos e Delico nos desenhos, originalmente de 91. A Delphi, a personagem do Panteão, a membro do Panteão, equipe que o Hulk faz parte aqui no caso, ela tem visões do futuro, um futuro 30 anos no futuro, em que um garoto se tornaria um ditador, ocasionando situações igual ocorreram na Segunda Guerra, comparando até ele com Hitler e tal. Ela encontra com Aquiles, o outro personagem ali do Panteão, e narra isso para ele. O Aquiles, a partir daí, já toma suas atitudes referente ao caso. Pula-se aí pro Rick Jones em um show, que nessa época ele era membro de uma banda, referências aqui aos Simpsons, né, fazendo uma comparação com o nome do Dr. Samson, do Dr. Simpson, na camiseta do Rick Jones no caso. Aqui é a Marlon e a Beth assistindo o show. E o Hulk está lá também, ele é convocado ali pelo Agamenon. Esse Agamenon é o líder do Panteão. O Panteão é uma equipe com seus personagens com o nome de deuses antigos e o Agamenon é o líder deles aqui nessa situação. Pula-se aqui pro Rick conversando com elas e o Hulk acabando convocando o Rick Jones para ir nessa missão, porque o Agamenon também narrou essa história das visões da Delphi e que havia mandado o Aquiles e tal para ver a situação, mas ele havia tido um problema lá com uma agente de Israel, que é o local que o garoto está. Pulando já para Israel, onde é apresentado aqui é o garoto de fato. Esse é o garoto, ele chama Max Mir. É apresentado os pais dele no caso. Aqui o Aquiles na espreita ali do garoto. De fato, as intenções do Aquiles é matar o garoto. Mostra o Hulk e o Rick indo nessa missão. O Agamenon falando dessa gente que interveio até numa situação que o Aquiles já havia tentado ali alguma coisa com o garoto, mas essa personagem, o Agamenon cita aqui, um agente de Israel, conseguiu intervir na situação. Pulo aqui para Marlon e para Beth Ross, que no caso aqui elas sempre estão sendo assediadas devido a ela ser namorada do Hulk, no caso. Pulo para o garoto aqui novamente, eles estão na embaixada de Israel. E ele encontra uma garota ali, que puxa assunto com ele, tentou amizade e convoca ele para dar um passeio. Ele acaba aceitando, mesmo ele tendo toda uma segurança em volta dele, etc. Ele sendo de outro país e tal. Não sei se o pai dele é presidente, qual é a função dele nesse país. Os garotos fogem, a partir daí o que rola? O Aquiles correndo atrás do garoto, dos garotos no caso, a Sabra, essa é a Sabra, agente de Israel, uma heroína desse local, que deve fazer parte de alguma equipe nesse sentido aí, avista o Hulk disfarçado em uma das ruas ali da cidade, não reconhece a princípio, mas assim que depara com ele, reconhece e acredita que ele está numa situação igual de quando o Hulk era furioso e tal, sem raciocínio, etc. E aí começa um confronto, como não podia faltar na revista. A partir daí a revista gira em torno dessa perseguição e da batalha dos dois personagens aqui no caso. Essa história é dividida em 2 partes nessa revista. Ela finaliza com a população atrás dos dois, do Rick Jones e do Aquiles, devido a eles estarem atrás do garoto. O garoto tem esses poderes, pelo menos é o que aparenta até então, de controlar a mente. E ele faz que essa multidão intervenha ali nos dois, atrapalhando toda a busca dos dois. A segunda parte tem o título Correndo em Labirintos, que é as ruas ali de Israel, no caso. A equipe é a mesma da revista, de 91 também, sequência. Ela começa aqui nessa pegada ainda do confronto do Hulk e a perseguição dos garotos.
E aí desenrola toda essa situação. O Rick, atrás do Aquiles, acaba tentando fazer uma parceria, eles acabam caindo em si que é melhor eles se unirem. E devido a toda a população atrás dele, etc., a batalha continua. Mas o Aquiles acaba traindo o Rick e abandonando ele nessa missão aí de pegar o garoto. O que ocorre aqui com o Hulk e com a Sabra? Ela tinha dado um golpe nele que ele não, a partir daí ele não conseguia falar. E devido a isso que ela achou que ele não tinha consciência do Banner, no caso, era mais furioso, etc. Até que ele, de bom tempo de luta, ele consegue soltar algumas palavras e falar para ela, conversar de fato e falar, explicar a situação e eles se unirem para ajudar o garoto ali no caso. O garoto também tenta dominar o Aquiles, mas devido aos poderes dele, ele falha. O Aquiles tem esses poderes de ser invulnerável a certas situações. A perseguição do Aquiles aos garotos continua. Aqui o Aquiles narra o que ocorreu para ele estar querendo executar o garoto, porque ele viveu essa parte, esse poder também que ele tem fez com que ele sobrevivesse muito tempo. Ele já é velho e viveu o tempo da guerra, da Segunda Guerra, do Hitler ali no caso. Dentro disso, aquela população que o garoto hipnotizou fez com que eles perseguissem o Rick e o Aquiles sem querer passem por cima dele, pisoteando ele no caso, e machucando muito ele. E finalizando toda essa sequência aí de acontecimentos, o garoto foi hospitalizado e o Agamenon aqui narra para o Hulk que isso, de fato, o garoto está hospitalizado e o Aquiles questiona porque ele não contou que ele já havia mandado o Aquiles e queria que eles matassem o garoto. Aqui no final, leva a crer que os poderes que ocorreram ali de hipnotizarem a população e tal, os moradores partiu da garota, não do menino, mostrando que ele tem uma parceria ali, e ela até cita isso, falando que tem planos e tal, e aqui no texto final fala que será que a gente vai ver eles de novo no futuro? Ninguém sabe aqui no caso ainda. E tem mais uma situação aqui do personagem Jim Wilson, sobrinho do Falcão, que vai aparecer nas próximas edições. Finalizando aqui. Aqui tem um texto que refere ele às histórias, porque houve uma situação de pular edições aqui, para alinhar com a cronologia e com a saga Desafio Infinito. Então, houve pulo de histórias que está citando aqui que vai ser publicada futuramente, mas pode causar uma estranheza, algumas coisas citadas que ocorreram que não foram publicadas ainda, que vão ser publicadas no futuro, como a cor diferente do cabelo da Beth e o machucado que a Marlon teve ali e não havia sido mostrado ainda. A segunda história, ela tem o título Invocando Demônios, é do Demolidor, ela é de 91, originalmente, Robert Donatello no argumento e Marshall Rogers no desenho. Aqui a situação é a seguinte, uma senhora e sua neta morando em um condomínio que está sendo desabitado porque tem uma empresa, alguém que quer comprar ele para fazer outras coisas e elas não querem sair dali e não saem. E são contratados capangas ali para forçarem ela a sair, elas saírem no caso. O Demolidor e o Murdock acaba vendo aquela situação, interagindo ali. Essa senhora é uma espécie de bruxa e tal, e ela tenta fazer um feitiço ali, um ritual para que convocando os seres para que proteja ela, coisa parecida com isso. Mas o Demolidor, ele tá ali porque ele já entendeu a situação e está ali meio que na defesa dela, para que nada ocorra, porque ele já entendeu o que pode ocorrer, né, esses capangas e tal. Ele acaba surgindo os capangas para aterrorizar ali a senhora na situação de expulsá-la dali. O Demolidor aparece, evitando a situação. E é isso, essa história é uma história rápida.
em que aí ele consegue prender esses dois cidadãos aí que querem causar mal e expulsar a senhora indevidamente. A neta dela vê que isso ocorreu, entende que o Demolidor não é nenhum ser convocado por ela pela cerimônia que ela estava fazendo e tal. E eles fazem tipo uma parceria para não dizer nada para ela. Isso, finalizando essa história também do Demolidor. A próxima é o Motoqueiro Fantasma. Você nunca saberá o que o aguarda, é o título da história. Howard Mack, argumento, e Max Teixeira na arte. Ela é de 91 também. O Demolidor aqui, ele enfrenta uma gangue que está assaltando um casal de senhores. E nesse confronto ele acaba averiguando que não tem papo com essa gangue, porque eles estão muito drogados. E ele entende que deve ter alguém distribuindo essas drogas. E o problema vai ser resolvido a partir daí. Quem é o distribuidor? A partir dele vai atrás, vai descobrir e acaba chegando nesse personagem, que é o Fulgor. Ele tem toda uma situação ali de investigação para saber tudo o que ocorre, como que é e tal, e acaba chegando nele. Ele, a princípio, tem um confronto entre eles, ele arma uma cilada meio pro motoqueiro, porque ele suborna policiais para que auxiliem ele, no caso, e tem toda a situação. Pula aqui para ele no cemitério, ele voltando ao seu estado normal, depois da transformação regressa, né? Ele voltando a ser um homem. Finalizando aqui com o Johnny Blaze, o motoqueiro original. Esse é a segunda versão do Motoqueiro Fantasma, esse personagem. Que na próxima história vai dar andamento e saber qual que é esse confronto entre esses dois personagens, o Motoqueiro Fantasma do Johnny Blaze e esse atual Motoqueiro Fantasma. Finalizando aqui, o novo Incrível Hulk 138.